Bom dia, meninos! Peraí, deixa eu aumentar aí, quer ficar grandona. Bom dia, meninos, estamos entrando no PET 7. Uau, com gostinho de Natal, hein? Final de ano. Porém, não é o último, sinto muito. A gente teremos mais um PET, que é o PET final, o PET avaliativo. A gente não vai chamar de PET 8, tá? Ele é o último. Então, esse não é o último, tem mais um. Só que ele é avaliativo, ok? Vamos começar então o PET 7. Eu vou passar semana 1, semana 2, semana 3, semana 4 fica para depois, ok? Vamos lá. Agora eu dou uma diminuída em mim, que agora eu não sou tão importante assim. Quem é importante é o conteúdo. Vamos lá. Semana 1, geometria. Vamos continuar na geometria, tá? Então, PET 6, exemplo que vocês falaram sobre o triângulo, retângulo. Teorema de Pitágoras e as relações métricas neles. E depois, teorema de Tales com o triângulo retângulo, que é semelhança de triângulos, né? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. Continuo no triângulo retângulo. Trigonometria. Gente, eu adoro trigonometria. Nossa, é uma matéria tão gostosa de dar aula. Nossa, tem musiquinha, tem brincadeiras. Nossa, eu tinha tanta coisa para passar para vocês. Mas não estamos em aula online. Nós não estamos em aula em sala. Vamos tentar aprender desse jeito mesmo. Aula online, videozinhos, matéria. Não deixe de aprender trigonometria. É o segundo ano do ensino médio todinho é trigonometria. Se você não entender agora, no segundo ano você vai ficar assim, oi, o que está acontecendo? Então vamos se ligar. Trigonometria. Todos os triângulos retângulo, o que é triângulo retângulo? De ângulo de 90 graus. Tem ângulo agudo, de medida alfa, quer dizer que pode ser qualquer ângulo menor que 90 graus. São semelhantes entre si, pois os três ângulos internos deles são respectivamente congruentes aos três ângulos internos de qualquer outro dentro dele. Como assim? Vamos entender melhor aqui. Tá vendo esse triângulozão? Que vai do ponto E ao O e depois ao F, é um único triângulo. Só que eu tracei paralelas dentro dele, AB e CD. O que eu criei? Criei 1, 2, 3 triângulos, fora o triângulo grande. Não. Vamos entender melhor. Deixa eu pôr assim, ó. Eu criei esse triângulo. 1. Criei esse triângulo. AC, D, O. Criei esse triângulo. Entenderam? Ótimo. Semelhança a esses triângulos. OAB, O sempre vai ser de início. OAB, OCD, OEF. É o que eu acabei de fazer para vocês. Então, olha só. O que eu posso tirar? Isso aqui, lembra que é no outro? Isso aqui é uma razão. O que é razão? Uma fração. E esse aqui é uma... Quando a gente pega uma fração igual a outra fração, a gente pega uma razão é igual a outra razão. Isso aqui a gente fala que são casos de semelhanças. O que é isso? Lado A ao B, que é esse aqui, estar para OA, da mesma forma, viu o que significa esse Y? Da mesma forma, eu fiz assim, não foi? Então agora eu vou fazer assim, do C ao D. Eu não fiz assim, agora eu vou fazer assim, do CD, que eu acabei de falar, o O ao C. Viu? Do O. Nossa, ficou horrível esse aqui, né? Sai do O e vai até o C, formando dois triângulos semelhantes. Proporcionalidade. O que é proporcionalidade? Duas razões em igualdade. Como é que eu resolvo isso? Multiplica cruzado, tá? Mas dentro desses dois ainda existe o terceiro. O que o terceiro fala? Eu não peguei assim, a paralela, então vamos pegar para outra paralela. EF também está
para O, começa lá no O e vai até o E. Ó, vai do O até o E. Ok? Ok. As constantes. Ai, virou esse R aqui, ó. O que significa esse R? Esse R aqui, a gente vai entender agora. As constantes, quer dizer, o valor que você encontra das proporcionalidades com relação a essas medidas e essas medidas, são razões trigonométricas. Como assim? Vai ser o seno de alfa, aqui o alfa, ó, cosseno de alfa e tangente de alfa. Nossa, cosseno, seno, tangente, que é isso? Gente, eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Isso tudo foi para chegar nessa palavra seno, cosseno e tangente. Seno de a medida do cateto oposto ao ângulo A. Vamos devagar. Aqui está um triângulo, não tá? Normalmente você estava falando de 3 triângulos ao mesmo tempo. Era que ele estava te explicando como é que você chega nessa razão trigonométrica que vira o seno, cosseno e tangente. É uma explicação de como se chega nele. Agora, o que eu faço quando tem só um triângulo? Ah, mas ali tem 3, não. Todos os triângulos de equação de um dos lados ter o ângulo de 90 graus, você pode fazer isso. O que seria o seno? A medida do cateto oposto ao ângulo A. Eu não estou falando de seno de alfa, estou falando desse aqui, ó, desse camarada aqui. O seno dele vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a ele? O B sobre a medida da hipotenusa. Hipotenusa sempre vai ser o lado em frente ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa sempre é o lado em frente ao ângulo de 90 graus e os dois lados é cateto. Isso eu falei lá no PET 6. Então vamos de novo. Cateto, cateto, hipotenusa em frente ao ângulo de 90 graus. Se eu quero saber o seno desse alfa, eu vou pegar o cateto oposto ao alfa sobre a hipotenusa, que neste caso vai ser o B sobre A. Ok. B sobre A. Então, seno de A é B sobre A. Ok. Agora vamos para o cosseno. Eu continuo falando de quem? Do alfa, tá? Esse aqui. Vamos achar quem é o cateto? Os catetos aqui são os lados que não são hipotenusa. Hipotenusa sempre é o lado em frente ao ângulo de 90 graus. Mas quando eu estou falando de cosseno, eu não vou pegar cateto oposto, porque cateto oposto é seno. Ah, então eu vou pegar o cateto adjacente. Então vamos agora? Olha, cosseno, você pega o cateto adjacente ao alfa sobre hipotenusa. Quem é o adjacente aqui? Essa letrinha C é o adjacente. Então você coloca C sobre A. E A é quem? A hipotenusa. Então, de novo, seno é esse P sobre A. Cosseno é o C sobre A. Ok. Por último, tangente. Tangente continua falando de alfa, então o alfa está aqui. O seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa, tangente teria que ser diferente, então como que eu vou fazer? Tangente você vai pegar o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso é o C. Então tangente não envolve hipotenusa, só a medida de cateto. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto a alfa? O B. Olha lá, o cateto oposto ao alfa. O B. Cateto adjacente ao alfa, que está do lado. C. Então, tangente B sobre C. Difícil? Não. Por quê? Porque todos os triângulos, retângulos, seno, cosseno e tangente, você vai fazer dessa forma. Vamos repetir? Só que agora eu vou falar no beta. Tá vendo o beta aqui? Vou fazer tudo de novo falando beta. Presta atenção, hein? Não estou no quadro, não tem jeito de eu ficar escrevendo. Então, acompanha comigo. Primeiro, vamos achar o seno de beta. Apaga esse alfa e faz o beta. Aqui, ó. Ó, vou pôr aqui, ó. Eu vou falar
do ângulo, esse B aí, que a gente chama de beta, tá? Então vamos lá. O seno dele, seno você reduz para 100. Seno, eu vou colocar, eu não quero dar um, deu. Eu vou colocar um B, tá? Seno de B, mas não é B, é beta, é igual. A medida do cateto oposto. Quem que é o oposto? É o B? Não. Agora eu estou falando de beta, o cateto oposto passa a ser o C. C. Dividido pela hipotenusa. Olha, medida da hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A. Esse não muda. Então, a hipotenusa, tanto para o alfa quanto para o beta, é sempre o A? É, a hipotenusa sim. Mas os catetos. Cateto oposto de alfa é B. Cateto oposto de beta é C. Beleza. Vamos para o cosseno. Ao invés de você escrever cosseno de beta, você vai só pôr assim, ó, cos. Cosseno. Isso aqui não é um B, é o beta, tá? Então, cosseno de beta. O cosseno, ele fala o seguinte, que é cateto adjacente. O adjacente é o que está de lado. Se esse aqui é o de frente, esse é a hipotenusa, então só sobrou o B. Então, cateto adjacente é o Bzinho, dividido por quem? Medida da hipotenusa. A hipotenusa sempre é a mesma. A. Ok. B sobre A. Por último, tangente. Você não vai escrever tangente, você vai colocar só TG. Tangente, não é B, é beta, é igual a quanto? Cateto oposto. Quem que é cateto oposto? De beta. Cateto oposto de beta, C. Sobre quem é o cateto adjacente a ele aqui, ó. Cateto adjacente é o Bzinho. Agora observa que isso aqui é uma mágica, gente. Isso aqui no ciclo trigonométrico é muito show. Seno de alfa, B sobre A. Cosseno de beta, B sobre A. Cosseno de alfa, C sobre A. Seno de beta, C sobre A. Tangente de alfa, B sobre C. Tangente de beta, C sobre B. Vocês viram que inverte? É, só inverter, porque eles são interligados. Ixi, isso aqui é muito bacana. Um complementa o outro, por isso que ele pode fazer isso. Tá ok? Vamos ver mais. Gente, eu tenho esse defeito. Eu não vejo PET antes da explicação. Eu gosto de ver quando eu estou explicando. Observe que calculando seno e cosseno, concluímos tangente de A. Se você pôr seno de um sobre cosseno de outro, você chega na tangente, tá? Para saber, eu não sei os lados, mas eu sei o seno e cosseno. Então, você divide o seno de um, divide pelo cosseno de outro, você também acha a tangente. Olha só. Isso aqui é um importante, tá? Bem chamativo. Questão número 1. Agora é com você, estudante. Escreva rações trigonométricas do ângulo beta da figura acima. Eu acabei de pôr. Se você quiser, volta o vídeo aí que você tem a resposta. Beleza. 2. No PET 6 vimos o teorema de Pitágoras. Lembra do teorema de Pitágoras? Vamos lembrar. Cateto hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Mas para que eu vou fazer isso? Para achar o valor de A, que A aqui no caso é a hipotenusa. Depois você que achou o valor de A, respondeu a letra A. Você vai começar, ó. Quem é o cateto adjacente ao ângulo alfa? Cateto oposto ao ângulo alfa. Cateto adjacente ao ângulo alfa, tá? Qual é a medida do cateto oposto ao ângulo alfa? Gente, aqui ele errou. Se o seu tiver assim também, saiba que ele errou. Provavelmente ele queria colocar alfa, alfa, beta, beta. Esse aqui, eu vou colocar o formulário da forma correta. Aqui eu vou colocar o beta e aqui eu vou colocar o beta, porque senão não tem sentido, né? A mesma resposta. Então, olha só. Fração simplificada, número decimal, é para você colocar, ó. Determino seno de alfa, depois o seno de beta. Seno de alfa, vou responder isso aqui para você, tá? O seno de alfa, cadê o alfa? Aqui o alfa. Seno, cateto oposto. Quem que é o oposto a ele? O 6. Então, você põe aqui
6 sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A. Gente, mas eu não sei o valor de A. Sabe sim. É a sua resposta aqui, ó. Na letra A, tá? Então, você pega esse valor e coloca. 6 dividido por esse valor. Fração. Agora, o seno de alfa, número decimal. Você pega a fração e divide. Se, por exemplo, se for 6 dividido por 3, vai dar 2. 6 dividido por 5 vai dar 1,5. E assim vai, tá? G, qual é a medida do perímetro? O perímetro é a soma dos lados, tá? Área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Altura, como é que eu acho a altura de um triângulo? A altura do triângulo é só você multiplicar as projeções. Ai, como é que eu acho as projeções? Você vai usar todas essas relações métricas aqui para achar a área dele, tá? Represente na figura a altura desse triângulo em relação à hipotenusa. Qual a medida dessa altura? Você acha essa aqui para achar a área. É mais simples. Beleza? Só isso? Não. Vamos lembrar? Aqui você vai usar tudo. Relações métricas que nós aprendemos no PET 6, mais o que a gente falou aqui agora. Tudo. Temos alfa, temos beta, usar tudo. Tá? É isso aí. Terminamos semana 1. Volto na semana 2 com o mesmo assunto. Só que agora, ele vai falar para você assim, ó, existem alguns ângulos que são os chamados de ângulos notáveis. São ângulos que mais saem, não, é mais fácil de trabalhar, e dele você forma todinho o seu ciclo trigonométrico, coisa que vocês vão entender mais futuramente. Então vamos lá. Ângulos notáveis são ângulos do triângulo retângulo. Ao invés de falar alfa, beta, ângulo alfa, seno de alfa, seno de beta. Esse ângulo alfa, beta tem valor. Pode ser 30, pode ser 50, pode ser 70, pode ser qualquer coisa, né? Então, olha só. Ele pode ser 30 e ele pode ser 60. Cadê o de 45? Tem um 45, 30, 45, 60 graus. Mas deixa, depois ele aparece. Então, vamos lá. Aqui é a parte de explicação. Deixa eu ver se ele põe aqui. Ele pede para você concluir. Então, ele está explicando. Nossa, que está passo a passo. Está muito fácil de entender. Olha, 30, 60. Hipotenusa A. Cateto oposto a 60, H. Cateto oposto a 30 graus, A sobre 2. Só você jogar aqui, você vai encontrar seno, olha aqui, seno de 30 vai ser igual a 1 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno é o mesmo que seno do oposto, então vai ser raiz de 3 sobre 2, e o cosseno do 1 vai ser igual ao seno do outro, então 1 sobre 2. E a tangente, raiz de 3 sobre 3, travou aqui, raiz de 3 sobre 3, no de 30, e cadê o tangente de 60? Tangente de 60 aqui embaixo. Ele pede para você concluir, raiz de 3 sobre 2 sobre 1 sobre 2, deixa você fazer, tá? É isso aí. Aí ele pede para você preencher aqui, ó, seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 60, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, 1 sobre 2. Só trocar aqui. Tangente, raiz de 3 sobre 3, 30 aqui. Não vou falar. Mas eu vou te dar uma dica. Não é fração. Hein? Tá, depois você descobre. 2. Volto a falar a mesma coisa. Seno, cosseno e tangente de alfa, beta e gama. Aqui de 30, aqui de 60, aqui de 60, aqui de 60, de 30 e 60. Todos, só eles, né? Ótimo. Aqui de 60 graus. Isso aqui é 60, você conclui que aqui é 30, tá? Não esqueça disso. Esse aqui é 30, você sabe que aqui é
60. Ué, mas não está dando os catetos, não precisa. Se ele está usando adjacente, se você usar o cosseno de 30, quanto que vale o cosseno de 30? Você volta cá em cima. Quanto que vale o cosseno de 30? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Beleza? Terminou? Vamos ver? Questão 3, 4. Acabou. Pessoal, aqui ele coloca, ó, na semana 3, que eu tô achando tão estranho falar só sobre o 30 e 60. Não, mas aqui na semana 3 ele fala 30, 45 e 60. Eu já ensino direto 30, 45 e 60. Mas ele não quis assim. Então, na semana 3 ela vai ter a tabela completinha. Aí, semana que vem eu vou até dar uma palhinha para vocês. Minha música maravilhosa que eu adoro. Eu tenho até salvas do vídeo dos meus alunos do ano passado, cantando ela, vou passar ele. Meninos, é uma matéria, parece ser complicada, mas não é. Não é. Esses valores aqui, de seno, cosseno e tangente, eu tenho que gravar? Infelizmente vai ter que gravar, porque é muito simples. 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Depois você inverte. Raiz de 3 sobre 2, 1 sobre 2. E a tangente é só você dividir também. Se você esquecer, você chega. Resolva com carinho. Presta atenção no que está te passando. Você tem a explicação do PET. Você tem o meu videozinho que às vezes pode te ajudar. Você tem na internet muitos vídeos, muitos professores explicam essa matéria de trigonometria. É uma matéria importante. Você passa metade do ensino médio falando de trigonometria. Tem gente que joga trigonometria muito no primeiro, tem gente que joga maioria no segundo. No segundo ano do ensino médio fala bastante. Então são questões que vocês têm que aprender, porque senão vocês vão ter dificuldade mais para frente. E tem a nossa aula online, toda quarta-feira, que tá tendo que 2, 3 alunos só. Tá muito triste isso. Então, por favor, participa para poder a tia ter uma sala assim bem cheia para falar assim para todo mundo. Gente, os meninos participam da minha aula. Tá? Fico com Deus. Boa atividade. Bom final de semestre, final de ano aí para todos. E semana que vem tem mais. Beijos.